Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo, vamos aqui de sequência com o Evangelho dos Humildes. Eu vou postar de onde que eu não postei, o de hoje, vamos lá. E vamos aqui com o item 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Uau! Nossa, acho que essa é pra mim, né? Dá de graça o que de graça recebestes. Tá louco, hein? Conquanto Jesus e seus discípulos e modernamente o Espiritismo tenham operado curas materiais, é mais no sentido moral que devemos entender esta ordem de Jesus. Porque o Evangelho é a lição divina que ensina a humanidade a se curar de suas imperfeições morais. Curai os enfermos, isto é, ensinai os homens a evitarem o mal, para que não sofram suas dolorosas consequências. Ressuscitai os mortos, isto é, ensinai que a morte não existe e que do outro lado do túmulo o espírito continua com sua vida eterna. Eu sei, eu bem sei. Limpai os leprosos, isto é, ensinai os pecadores a se regenerarem e esclarecei os ignorantes sobre as coisas divinas. Expeli os demônios, isto é, encaminhai os espíritos obsessores concitando-os ao perdão e à prática do bem. Porque aqui nós estamos encarnados, né? 8 bilhões e desencarnados que habitam o mesmo planeta que a gente aqui, mais de 20 e poucos milhões que estão aqui na Terra. Então a esses a gente faz o quê? A gente tem que orar. E não é para expulsar, não, é orar para que eles possam entender que não temos como retornar no passado, seguir daqui por diante e que eles precisam seguir o caminho deles. Eles têm que continuar a caminhada evolutiva deles, né? Porque a Terra está sim passando por um processo de transformação, um período cíclico, e que nessa transformação eles não vão mais poder estar aqui. Ou eles vão se regenerar para poder retornar, ou eles vão ser encaminhados a outros lugares. Mas enquanto isso que eles estão aqui, eles acabam nos manobrando e manipulando, né? Tem uma questão lá, acho que é 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem nos influenciar? E lá a resposta vem de Allan Kardec: muito mais do que vos imagineis. Mas a maioria de quem está aqui encarnado não acredita. E eu sei que não acredita, e para mim também não é fácil, né? Eu acredito por quê? Porque acontece para mim, diretamente para mim. Se alguém me contasse as coisas que acontecem para mim, eu não acreditaria. Então, assim, eu entendo a dificuldade dos demais em entender. Então, ore. Busque fazer uma oração diariamente no seu lar. Busque fazer o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? Pega um dia da semana, um dia só da semana, um mesmo horário, você abre o livro da sua fé. Você é católico? Abre lá a Bíblia. Você é mórmon? Abre o livro lá dos mórmons. Você é muçulmano? Abre lá. Cada um tem a sua fé. Abra o seu livro e ore. Pegue um dia da semana, ao menos um dia da semana, no mesmo horário. Faça a leitura, um comentário e um Pai Nosso, um agradecimento, para que todos aqueles que estão ali sejam encaminhados e o seu lar seja protegido, né? Para que não sejamos como fantoches na mão dos nossos amigos espirituais, que estão o tempo inteiro conosco. E nunca aceiteis a paga do bem que espalhastes, uma vez que o Pai, que está nos céus, não põe preço em sua misericórdia. Então, dai de graça o que de graça recebestes. É sobre isso.
Então, eu acho que eu já excedi o tempo aqui, né? Já é 5 minutinhos. Então, é sobre isso. Quais são os enfermos? Os enfermos somos nós. Nós somos enfermos. Nós precisamos curarmos-nos, curar a nossa moral. Se a gente veio racional, é para a gente se distinguir do que é o animal irracional. Então é para a gente comandar os nossos instintos e não os instintos a nos comandar, né? Por isso a gente pensar em si saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Ressuscitai os mortos é ensinar que a morte não existe. E não existe. Você acredita que as pessoas que você mais ama, sua mãe, seu pai, seus irmãos ou seus amigos, aquelas pessoas as mais caras da sua vida, né? Que às vezes não é pai e mãe, não são os irmãos, não, que são aqueles mais queridos nossos. São outras pessoas que são as mais queridas nossas. E que ao passar do túmulo, tudo isso acaba, tudo isso se encerra? É claro que não. A vida continua, a morte é só a morte do corpo físico. Limpai os leprosos e ensinai os pecadores a regenerarem, esclarecer os ignorantes sobre as coisas divinas. Deus existe, né? Em tudo, em toda parte, em cada um de nós. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo. E antes de tudo chegar aqui, é porque já existe no plano espiritual. Se a gente está aqui com o celular, é porque já existe um muito mais evoluído no plano espiritual. Porque primeiro as coisas acontecem no plano do espírito, para depois vir para o plano físico. Expelir os demônios. Os demônios somos nós mesmos, gente. Sabe quem é o demônio? É a gente mesmo. São aqueles espíritos que morrem e que ficam por aqui, ao invés de seguir com a luz, de ir, né, para continuar o seu progresso, processo de evolução, que ele não para, não vão, ficam aqui a usar o que? O nosso ectoplasma, porque a partir do ectoplasma, e eles só estão aqui por conta do ectoplasma, só por isso, porque é a partir do nosso ectoplasma que eles podem movimentar as coisas no plano dos espíritos. E nunca aceiteis a paga. Então, assim, não aceitar a paga, né? Dai de graça o que de graça recebeste. É sobre isso. Essa foi a paga para mim. Dá de graça, para dar de graça. Então tá, né? É assim que eu entendi. Beijo no seu coração. Deixa o seu like, vai menino, me ajuda a fazer crescer esse canal de reflexão que é sobre nós.